Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, já no capítulo 12, onde trata dos dons espirituais, que é muito importante. Verso 1, ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Recomendo aí uma leitura do Salmo 115, né? E você vai lá observar que tem algumas referências a ídolos mudos, né? Tem boca, mas não falam, enfim. Vale a pena conferir lá, ok? Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito, né? É interessante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. É Deus que opera em nós, tá? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, né? Então, na realidade, o que a gente pode extrair daí, do capítulo 12, dos versos 4 e 6, tá? Cada membro deve trabalhar em seu lugar designado. A vinha tem muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes, eles não contendem entre si. Há unidade na diversidade. Todos os ramos obtêm seu alimento de uma só fonte. Essa é uma ilustração da unidade que deve existir entre os seguidores de Cristo. Em suas diferentes linhas de trabalho, há apenas um cabeça, que é Cristo Jesus. O mesmo Espírito atua por meio deles de diferentes maneiras. Existe ação harmoniosa, ainda que os dons sejam diversos. Estuda esse capítulo, por meio dele verão que aquele que está verdadeiramente unido a Cristo nunca agirá como se fosse suficiente em si mesmo, né? Então, nós observamos que é um corpo com muitos membros, porque assim como o corpo é, verso 12, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo, porque um Espírito, verso 13, porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado a beber em um só Espírito, né? Chama atenção ao verso 10 aqui, que diz, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas, né? São alguns dos dons espirituais. Línguas desconhecidas pelo céu, tomamos cuidado. Algumas dessas pessoas têm formas de culto a que chamam dons e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem uma algaravia sem sentido a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu, né? Tais representações são feitas por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. Isso é muito importante, né? Dons de língua não é falar coisa que eu não sei o que estou falando e que você que está ouvindo também não sabe o que está sendo falado. Não é isso. Dons de língua, né? É eu estar falando aqui e você que é um alemão está escutando e entendendo o que eu estou falando, sem tradutor, sem nada, sem tecnologia nenhuma. Isso é dom de língua.
eu falo numa língua, você que não conhece a minha língua entende perfeitamente o que eu estou falando, né? E aí, com todo respeito, aquele lá, eu não vejo isso e a Bíblia minha não diz que isso é dom de língua, tá certo? Então, reflita sobre isso, né? É importante, a reflexão tem que ser sua. Eu tenho a minha, você tem a sua, tá? E respeito todas as religiões, enfim, eu estou falando o que diz a Bíblia, tá? Ela acabou de mencionar aqui, né? Tá? Línguas desconhecidas pelo céu, né? Se eu não conheço a língua, o céu também não conhece, é óbvio, né? Então há aí uma exaltação, um êxtase generalizado dentro de uma congregação. Então, será que é isso mesmo que é o dom do Espírito Santo? Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de ordem, né? O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. Está lá em Mateus 7:20. Será que o fruto está certo? Que a gente obtém através dessa condição de dons de língua, que dá aquela dançando dentro da igreja, rodopiando e tudo mais. Será que é isso mesmo? Não sei, faça a sua reflexão, né? Deus é Deus de ordem, né? Tá bom? Então, essas línguas desconhecidas pelo céu, a gente deve tomar muito cuidado, né? E, portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, né? Então ele diz aqui no verso 30, tem todos os dons de cura, falam todos em línguas, fazem todos interpretações? Questionando. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É óbvio que nós temos que procurar isso, mas é Deus que dá, tá certo? E Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de ordem, né? Então, que você possa refletir sobre esse capítulo 12, que é um capítulo muito interessante, que trata dos dons espirituais, um corpo com muitos membros, né? Então, todos nós somos membros. Aí dá o exemplo da videira, como eu li para você aqui. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas e um feliz sábado.